Que a graça, a paz de Jesus guarde seu coração. A paz que excede todo entendimento habite continuamente em seu coração. Nós somos a Redenção Igreja e nesse dia, que privilégio poder entrar na sua casa para poder adorar, celebrar e juntos a gente possa juntos prestar um culto a Deus. E que esse dia, que esse tempo seja precioso para mim e para você. Eu te convido a adorar. Vamos juntos?
tuas mãos purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, 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 Jesus.
cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi o seu amor, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, cante. Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Se você trouxe a sua Bíblia, muito querida, né? E ela tem que estar perto de você mesmo. Nós vamos ler Apocalipse 16, Atos 16, 16. Atos 16, 16. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá? É uma outra versãozinha que a atualizada lançou, a revista atualizada. Então você vai ver que tem poucas diferenças da revista atualizada. Mas eu escolhi essa versão para hoje. Atos 16, 16, tá bom? Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro.
com as suas adivinhações, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isto continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito o deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, você e a sua casa, e vocês serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Uma passagem que chama a minha atenção há muito tempo. E eu queria compartilhar com vocês como tema dessa exposição da noite, a fé no Deus de impossíveis. A fé no Deus de impossíveis. Esse texto, eu estava lembrando que foi uma das primeiras mensagens que eu preguei depois de ter estudado teologia, e uma das primeiras mensagens que eu preguei, e eu revisitei esse texto algumas semanas atrás no meu coração, e estava aguardando um tempo para compartilhar com vocês. Sabe, esse texto é um texto de contrariedades. Porque primeiro eles vão para a cidade, eles estão querendo ir para outra região, e o Espírito de Deus impede que eles vão para outra região. Aparece um macedônio e diz: passa Macedônia e ajuda-nos. E desde o momento que ele pisa na cidade, ele tem problema. Desde o momento em que ele pisa na cidade, ele tem problema. Surge uma endemoniada, tem gente que xinga os outros de endemoniado hoje, né? É um xingamento religioso. Mas esse não era um xingamento. Era uma mulher que tinha um demônio mesmo, e ela tinha uma capacidade de prever o futuro. Isso dava grande lucro. Imagina uma pessoa que pode prever seu futuro, ia formar fila, e era o que acontecia, né? E o que acontece é que o texto diz que eles estão numa das cidades que vão encantar o apóstolo Paulo, e as suas cartas mais emotivas vão ser para essa cidade, que foi muito difícil. Primeiro eles chegam na cidade e a mulher chega atrás deles sem os conhecer, falando: olha, esses homens aqui, eles vão apresentar para vocês o Deus que é acima de todo Deus, o Altíssimo. E eles vão dizer como é que vocês podem ser salvos. É interessante que o texto diz que Paulo não expulsou o demônio que estava naquela mulher no primeiro dia. Porque ele ainda estava andando pela cidade, tomando conhecimento da cidade,
E com certeza ele sabia o que ia acontecer no momento em que ele mexesse naquele vespeiro. Tá? Queria também colocar um contexto para vocês, para começar a exposição dessa noite. Paulo e Silas, com certeza vestiam roupas de judeus. E por que eles vestiam roupas de judeus? A Bíblia não diz isso, mas eu vou te explicar por quê. Eles primeiro pregavam nas sinagogas. Se eles não tivessem roupa de judeu, eles nem pregavam na sinagoga daquele tempo. Só que roupa de judeu, a roupa do judeu naquele tempo, ia pelo menos até o chão. Tá? Pelo menos até o chão. Roupa de romano ia um pouquinho abaixo, né, do joelho. Roupa de grego acima do joelho, né? Surfista, grego, era diferente. Então, quando um cara chegava com uma roupa de judeu, ele podia até ser cidadão romano, como Paulo era, mas os caras já rotulavam, falavam, isso aí é cidadão de terceira classe. Mora na periferia do mundo e não tem nada para ensinar para a gente. Então, em qualquer cidade onde Jesus mandou os seus discípulos irem pregar, era um conflito, era uma dificuldade muito grande que a gente não consegue entender porque a gente está em outra época. A cidade tinha o seu próprio Deus. Então, quando aquela jovem, diz o texto, vai atrás dele dizendo, olha, ele vai pregar o Deus que é acima de todos os deuses. Ela estava falando a verdade, mas aquilo ia ser um conflito. E ela vai atrás deles, e o texto diz que depois de vários dias, Paulo estava indignado com essa situação. A tradução que eu li para vocês, enquanto a atualizada diz serva, aqui traduz como escrava, que era o que ela era mesmo. O servo é um escravo. E ele sabe qual é o problema. Então, em primeiro lugar, queria compartilhar com vocês nessa noite que o Deus de impossíveis, o Deus que pode fazer coisas impossíveis, ele age mesmo quando existem trevas. Deus tem um propósito, mesmo quando você está no meio de uma escuridão. E eu queria primeiro criar o cenário. Imagine você que se considera uma pessoa temente a Deus, cristã, você vai numa cidade, na hora que você acaba de chegar, um demônio fica te seguindo. Primeira coisa que muitos tementes a Deus não reconhecem é que as trevas existem. E que demônios frequentem os cultos também. Mas não para ir na frente ser expulsos, não. Se eles puderem assumir algum cargo, é melhor. Tá? Não é esse negócio de dar um show aqui, fala isso e tal. Não, não. Quanto mais escondido, melhor. No caso dessa jovem, ela não quis nem ter margem de se esconder. Ela ia atrás deles mesmo. Ia seguindo. E dizendo, olha, esses aqui são servos do Deus Altíssimo. Meu, você imagina o que é uma propagação assim. Com certeza, como ela, na adivinhação dela, ela entrava nos transes que eram pura ação demoníaca, ela tinha uma certa liberdade e ela seguiu a Paulo e Silas por onde eles foram. Começou num lugar de oração e foram atrás deles. Não foi fácil. Quando Paulo expulsa o demônio, a mulher se vê livre de uma possessão antiga, provavelmente, e volta para os donos dela. Estou usando o termo da antiguidade. Quando ela volta para os donos, ela fala, tá bom, o que vai acontecer amanhã? Ela diz, não sei. Como é que eu vou adivinhar isso? E eles descobrem que ela não tem mais o poder que ela tinha. E isso dava muito dinheiro. Então eles vão se vingar. Como? Chegaram aqui, pegaram os caras, como se estivesse na torcida do Corinthians, e fala, esses aqui são palmeirenses. E eles estão xingando o nosso time. Você está vendo o que aconteceu? Era uma coisa como essa. Era pior, porque eles estavam dizendo, nós somos romanos e eles são judeus. Sabe aquele povinho? E eles vieram impor os costumes deles e criar tumulto na nossa cidade. Só isso foi suficiente para a turma ir para cima deles, para dizer, romanos contra judeus. Vamos bater neles. Rasgam as autoridades, então, romanas que estão ali, prendem a eles num tronco, né, num lugar fixo, rasgam as roupas deles, tá? Geralmente
A pessoa tem um manto e uma coisa que cobre as partes de baixo. Rasgam a roupa deles e usam um tipo de açoite. Os açoites na antiguidade podem ser só 40, menos 1, ou seja, 39. Só que esse tipo de açoite, ele funciona da seguinte forma. O indivíduo pega uma vara, um grupo de varas de mais de 1 metro, amarra um feixe e desfere um golpe, uma pancada, com toda a força que ele pudesse sobre as costas. Nos primeiros açoites, toda a pele das costas vai sendo não só ensanguentada, mas a pele vai saindo, né? Conforme as pancadas que são dadas com toda a força. Se chegar um indivíduo para castigar e castigar fraco, ele recebe o castigo que ele tinha que aplicar. Então ele tem que bater com toda a força. Depois que a pele está rasgada, as varas vão depositando ferpas na carne exposta. Esse é um tipo de crueldade que era feita também. As prisões, elas não são como hoje. São horríveis as de hoje, mas as da antiguidade eram piores. Primeiro porque elas não têm luz. Elas são escavadas na pedra. Diz, olha, põe ele lá no fundo, no lugar mais interior. Põe ele lá no fundo. Agora eu quero parar e refletir com você. Você sente que Deus chamou você. Você sente que Deus tem um plano para a sua vida. Ele te chamou para você fazer diferença, para você ser uma pessoa abençoada. Puxa vida, e aí você vai para Filipos. Chega ali naquela região da Macedônia e fala, nossa, agora Deus vai me usar. Aparece alguém te seguindo. Causando. Depois você apanha em público, sua roupa é rasgada em público, depois você apanha oficialmente pelas autoridades para ser expulso da cidade, ou então para ficar castigado. E depois te colocam no cárcere mais profundo e amarram seus pés, às vezes com as mãos ou de qualquer jeito. Quando ele amarra os seus pés, você já não tem posição para ficar, porque suas costas estão todas rasgadas e seus pés estão presos. Então você fica arcado para conseguir ficar de alguma forma, e isso provoca mais dor. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam louvores. O que você faria? Será que a gente, por causa de Cristo, a gente chegaria a esse ponto todo, ou a gente já estaria tirando o time no começo? Falando, tem muito problema aqui, vamos para outra cidade, que seja melhor, que o pessoal seja mais afável, mais querido para nós. Queria te dizer que existe um mundo espiritual, que existem trevas também. E que as trevas mais profundas são aquelas que parecem com a luz no mundo espiritual. Sabe? Quero falar uma coisa assustadora para você. As trevas se parecem com a luz, muito. O joio se parece com o trigo. Alguns anos atrás, eu era um pastorzinho, há décadas atrás eu era um pastorzinho jovem, eu estava descobrindo que eu não conhecia quase nada do mundo espiritual. Depois que uma senhora que estava envolvida com vários dos trabalhos da igreja estava completamente endemoniada, eu falei, Deus, eu não sei nada. Existe um mundo espiritual que eu não conheço. E aquela não era a minha primeira experiência ou a minha primeira situação. E eu falei, eu não estou vendo. Então o que eu queria te alertar no começo dessa exposição dessa noite? Me ajuda aí. Você está me fazendo virar a cabeça muito para lá, eu estou me sentindo jogo de tênis, né? Facilitou muito. Então, o que eu ia comentar com você? Não pense que todos os problemas que você enfrenta são humanos. Não, todos os meus problemas são o seguinte, é falta de dinheiro. Se você pensa assim, é bem de paulistano, né? Se você pensa isso, não precisa ter fé. Você nem precisa voltar. Essa história que a Angélica falou de vir à igreja, nem precisa vir. Porque as pessoas que não creem em Deus, elas acreditam que os problemas delas são financeiros, são materiais, são zica, né? Deus zica. Está tudo dando errado, Deus zica, eu vou lá me benzer. Aí eu preciso da divindade, mas fora isso, eu não preciso da divindade. Eu queria hoje te alertar que existem trevas, que existe um mundo espiritual,
é que as coisas não são só como você pensa. As coisas não são só aparência. Existem trevas. E eu queria falar uma coisa para você. Quando uma igreja está indo no caminho certo, é quando começa a aparecer mais problema. Por quê? Porque quando a gente vai sendo depurado por Deus, algumas coisas precisam ficar para trás. A escuridão precisa ficar para trás. E quando a gente estava longe da luz, a gente não via essa escuridão. Hoje eu estou dando trabalho para você, né, Vitor? Estou dando umas andadas aqui que... Tá bom, segura a onda aí. Como é que quando eu estou numa situação de trevas, eu consigo entender o propósito de Deus? Porque geralmente, como que os crentes definem? Desculpa, eu estou usando esse termo porque é um termo genérico e eu não quero ter um tom acusatório. Mas um termo que os cristãos usam muito, de diversas linhas teológicas ou de diversas denominações, é que quando as coisas estão dando certo, Deus está nesse propósito. E quando as coisas estão dando errado, Deus não está nesse propósito. A igreja de Filipos foi fundada nesse dia. E estava dando tudo errado. Tudo errado. Você diria que era o dia da zica virada do avesso. A coisa estava terrível. Eu queria te dizer que o propósito de Deus não é determinado pelas circunstâncias. Ele está acima das circunstâncias. Às vezes o Senhor exige que nós tenhamos fé para dobrar as circunstâncias. Por quê? Porque às vezes você vai e Deus diz assim, não, vocês já estão indo muito longe no deserto. Volta para uma região bacana chamada Piairote. Volta para lá. Porque lá você vai ficar prensado com o deserto, não tem para onde sair. E aí os egípcios vão vir atrás com as carruagens de fogo dele, com as carruagens de ferro deles. Vai ser incrível. Vai nessa. E aí o povo começa a dizer, cadê Deus? Moisés, falta lugar para nos enterrar, para você ter trazido a gente para Piairote. Os estudiosos, principalmente arqueólogos hebreus, dizem que ali em Piairote você tem uma região muito de planície, um platô dentro do mar. Quando em volta de Piairote, a profundidade chega a 1000 metros para fazer a travessia do Istmo. Deus os colocou exatamente no lugar onde ele ia agir miraculosamente para fazê-los atravessar o mar e saber que ele é o libertador. Deus não precisa que as circunstâncias corram a favor para que seja a vontade dele. Nem que elas corram contra, a vontade dele independe disso. Quando é vontade de Deus, nada vai poder impedir que isso se concretize. Porque ele é um Deus de impossíveis, é o que eu estou dizendo. O que você acha que é impossível, Deus olha e fala, é impossível isso? De forma alguma. Então, Deus tem um propósito, ainda que você esteja no meio das trevas. Deus vai fazer com que haja luz no meio das trevas. Então eu quero te alertar para isso, que muitas pessoas elas analisam assim, está dando tudo errado, então é porque Deus me abandonou, né? Então Jó seria uma praga, não um homem reto e que não se desvia da vontade de Deus, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Jó era um homem reto e que não se desviava da vontade de Deus. É isso que a Bíblia diz lá no livro de Jó. Mas deu tudo errado, o livro é uma tragédia. Mas Deus estava com ele. Então eu queria te alertar, se você ultimamente, e os cristãos eles gostam, como todo mundo faz, você está bem sucedido, você é um abençoado. Casou com uma mulher linda, tem bastante dinheiro, você é um abençoado. Casou com uma mulher não tão linda, né? Não tem dinheiro, é amaldiçoado. Ainda está com problema na perna, está mancando, então você está com alguma coisa errada. Pegou Covid já a segunda vez, olha, veja bem, Deus não está com você. Mas não é assim. As circunstâncias elas não determinam como é que Deus age. De forma nenhuma. Porque Deus está acima das circunstâncias. Então pode estar dando tudo errado e é propósito de Deus. Para o que? Treinar seu caráter. Para ver se você é maduro ou se você arrega e fala, Deus, tá bom, deu tão errado assim, não conta mais comigo. Essa foi a razão porque Barnabé e Paulo quebraram o pau. Porque eles foram na viagem, o negócio foi dando meio errado, Marcos resolveu voltar.
da viagem missionária. Depois, quando Barnabé, que era um coração de mãe, coração de Deus, falou assim, não, vamos, Barnabé é útil. Marcos, Barnabé falou, é útil, vamos deixar ele na segunda viagem. Paulo disse, comigo não viaja. Comigo não viaja. E a briga foi tão forte que Barnabé montou um time com Marcos e Paulo montou um time com Silas. Mas na carta que ele vai escrever mais para o fim da vida, ele vai dizendo, manda Marcos, ele me é útil agora. Quero te dizer que quando as coisas estão erradas ou dando errado aos seus olhos, Deus está preparando algo especial. E você tem que entender, ao invés de você reagir com total incredulidade, Deus está presente. Tá, mas então você perguntaria assim, como que eu posso compreender a vontade de Deus quando eu estou num ambiente de trevas, de sofrimento, de muita dor? Então, você precisa de luz. A luz não está nas circunstâncias. Quem acredita em circunstâncias tem que jogar uma moeda. Deus deu cara, Deus, agora, né, nem tem moeda mais, né? Tá difícil, né? Mas deu cara, é vontade de Deus. Deu coroa, não é vontade de Deus. Você não pode olhar dessa forma ou tentar interpretar as circunstâncias como se elas determinassem a sua vida, porque senão você vai ser uma espécie de indivíduo que fica olhando para o ar, tentando ver a vontade de Deus, tentando ver o propósito de Deus no que está dando certo e no que está dando errado. E outra coisa que eu queria te alertar é que muitas vezes o que está dando errado é o que vai dar certo. Eu costumo dizer que às vezes as coisas precisam dar errado mesmo, para então começar a dar certo. Tá? Você está orando muito por um caminho, Deus fala, esse caminho eu não quero. Não vou te abençoar. Então, para que uma coisa seja abençoada, transformadora, elas precisam dar errado. Como é que eu posso compreender a vontade de Deus? Buscando a Deus. Olhando para Deus e observando como é que Ele deseja que você faça. Você precisa encarnar o Evangelho, mesmo que ele gere conflitos. Encarnar o Evangelho significa que, naquele contexto da cidade de Filipos, expulsar o demônio daquela mulher ia criar um conflito muito grande. Porque tinha a lojinha dela, que não era lojinha, era uma lojaça no shopping de Filipos. Ela tinha a melhor loja. E ela dava a esperança, o futuro que as pessoas queriam. Isso era muito bom. Um espírito de adivinhação, né? O diabo, ele ajuda. Para acabar com você, ele ajuda. Você tem que entender isso. Qualquer demônio, qualquer espírito de milagres, de outras coisas, ele ajuda você para acabar com você. Ou seja, ele dá a mão para depois te empurrar no abismo. É assim que funciona. Então, o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Eles resolveram viver o Evangelho, mesmo que isso gere conflitos. Às vezes a gente quer um Evangelho light. Uma vez eu estava pregando no Redenção, não tinha muita gente, apesar de ser uma pessoa muito incrível que estava lá, e eu falei, você talvez queira Jesus light. Aí o menino perguntou para o pai, tem Jesus light? Tem Jesus light? Como deve ser gostoso, né? A criança ficou pensando. Às vezes a gente quer um Evangelho light, um Evangelho que não tenha conflito, que não gere conflitos. Mas esse não é o Evangelho de Jesus, não é light. O Evangelho é de Jesus. E o Evangelho de Jesus é transformação, é vida nova, é ação de Deus. Em segundo lugar, para a gente conhecer o Deus de impossíveis, a gente tem que entender que só pela fé eu vou conhecer libertação. Existe uma dimensão que Deus exige que nós vivamos, que é a fé. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam no fundo da prisão e cantavam. Quero perguntar aos cantores aqui presentes, que essa é uma igreja de gente talentosa, se depois de tomar uma surra, suas costas cheias de pedaços de pau, uns pés amarrados e inclinados, você está bom para começar uma noite de louvores. Irmãos, eu acho mais comum começar a noite de terrores, né? O camarada, em vez de dar a noite de louvores, começa a noite de terrores. Ele duvida de tudo, o Espírito Santo sumiu, Deus não estava ali, Jesus não sabe o que está acontecendo comigo, me abandonaram. E é interessante como a gente é imaturo. Quando os problemas começam a surgir,
e eles começam a ser sucessivos, que esses são os piores problemas, né? Pior do que você tomar uma vaca, né, que é aquela onda que leva você embora, é tomar uma sequência. A sequência, o indivíduo sai de lá dizendo, morri, né? Se ele está perto da areia, ele não morre, ele bebe alguns litros a mais de água do mar para, né, fazer aquela lavagem estomacal e ele sai. Mas se ele estiver mais no fundo, quase que ele morre, ou morre mesmo. Então a sequência de situações difíceis, elas criam no nosso espírito, em muitos de nós, uma situação de fraqueza espiritual. E aí o Espírito Santo fala com você, eu quero que você faça isso, e você diz, eu não aguento, eu estou sofrendo, eu não posso, eu vim para Filipos com a melhor das boas intenções, eu só apanhei desde que eu cheguei aqui, só riram de mim, me expuseram em público. Você imagina eu e você orando lá em Filipos, naquele cárcere? Meu irmão, acho que todas as reclamações da vida, você ia, né, naquela noite escura que não tinha uma luz, prisão sem luz, era escavada, sem ar, aquele ar, só tinha uma porta as prisões, aquela coisa difícil. Meu irmão, tinha gente que ia reclamar ia começar a oração dizendo, Senhor, desde que eu tinha 3 anos de idade, aí vai até os 50 anos, né? Imagina. Quantas vezes nós estamos vivendo de uma forma em que nós não aceitamos ser contrariados. Que Deus tem um propósito para mim que me contrarie. Eu falo assim, Deus, eu quero a Mariazinha, que ela esteja ao meu lado, eu quero o Joãozinho. Deus, não é essa pessoa para você. Tá bom, não fala mais com o Senhor, deixa comigo, que eu resolvo. Quantas vezes nós acreditamos e estamos ouvindo uma mensagem de um Deus que atende aos nossos caprichos, às nossas frescuras. E nós nos tornamos pessoas assim, que não aceitam a contrariedade como propósito de Deus. Só que eu e você precisamos entender que a contrariedade foge do nosso caráter. A adversidade foge do nosso caráter. Um atleta não é atleta quando não chove, ele é atleta em dia de sol e dia de chuva. Um atleta tem que se dormir e comer em qualquer dia. Ele não pode escolher o dia da competição. Ele tem que se preparar. Eu e você precisamos entender que a contrariedade é usada por Deus para forjar o nosso caráter. Deus não esqueceu de você, Ele não prendeu você, Ele não espancou você, mas Ele permitiu que isso aconteça. Por um motivo. Ele quer receber o teu louvor. Ele quer que você diga, Deus, eu estou na pior aqui, mas eu estou contigo. Eu estou na lama, podia falar até outro lugar que você quisesse, mas eu estou contigo. Eu gosto de contar essa história, e de quando em quando eu me lembro dela, e hoje eu queria lembrar disso para vocês. Fui pastor de uma igreja de 1000 membros, eu era um dos pastores, eu não era o sênior de lá. E quando eu cheguei lá, eu estava visitando várias pessoas, e eu comecei a visitar pessoas idosas, as mais velhas, e por causa da minha fé, não porque era a minha área de atuação. E aí me disseram, pastor, o senhor já visitou Dona Maria? Ela está internada. E eu levei umas 2 semanas para visitar a Dona Maria, e fui visitá-la lá no Hospital São Paulo. Me disseram onde ela estava, o nome dela era Maria Silva. Então assim, nossa, Maria Silva deve ter umas milhares, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou achar essa mulher? Perguntei mais e fui lá. E o primeiro dia que eu fui visitar a Dona Maria estava completamente sedada. E ela gemia muito. Eu fiquei ali uns 15 minutos orando pela Dona Maria. Ela já era uma doente, ela estava com uma enfermidade terminal. E aquilo me incomodou. Eu falei, não, daqui a uns dias eu volto. Eu preciso visitar a Dona Maria. E eu fui lá. E quando eu cheguei na segunda visita, uns 10 dias depois, Dona Maria estava lúcida. Eu falei, eu sou pastor lá da igreja que a senhora foi membro. Aí ela falou, de lá que o senhor é pastor? Muito prazer e tal. E aí ela começou a contar um pouquinho da história dela. Ela disse, sabe, pastor, eu fui uma pessoa muito pobre. Eu nunca tive nada na vida. Mas Deus sempre esteve comigo.
E nesse momento que eu estou vivendo agora, Ele está precisando de mim. Eu escutei a Dona Maria falar, e olha, irmão, quando você pensar uma coisa assim, meio torta, você guarda para você, né? Eu falei, nossa, essa mulher deve estar altamente medicada, porque ela está falando que Deus precisa dela. Mas eu fiquei quieto. Nem falei, Dona Maria, não falei nada, fiquei quieto, e ela continuou. Deus sempre esteve comigo, e agora que eu estou numa situação muito difícil, Ele espera que eu esteja com Ele. Ele espera que eu o glorifique. A gente sempre quer que Deus esteja conosco. Talvez você seja um crente que sempre quer que o Senhor esteja com você. Mas você já se perguntou se você está com Ele? Se precisar de alguma coisa de você, se tiver que custar alguma coisa, se você sofrer alguma coisa, se você vai estar com Ele? Ou você vai por culpa na igreja? Não. O problema foi o seguinte, erramos a visão, não era macedônio. A roupa parecia com macedônio, mas eu vou olhar, devia ser outro lugar. Porque esse lugar dos infernos aqui não pode ser o lugar que Deus planejou. Não foi isso que eles disseram. Sabe, a nossa fé, ela vai enfrentar situações em que as coisas não estão indo de conformidade. E as pessoas querem uma religião de consenso, que todo mundo pense igual, tudo certinho, bonitinho. E eu queria te explicar o seguinte, nossa igreja, ela pretende ser uma igreja que fala para a cidade. E a cidade tem muitas culturas. E se ela tem muitas culturas, ela tem muitas óticas. A periferia tem uma ótica diferente da sua. E eu acho importante a gente entender que a diversidade e a maneira como Deus opera nas pessoas no mundo inteiro revelam como Deus é lindo, maravilhoso e diverso. Se for assistir um culto na África, é engraçado, os africanos, quando eles vêm se apresentar no Brasil, nas igrejas tradicionais, que eles sabem que não pode dançar, mas aí começa a música, ele começa já, ele faz pelo menos tô quase, ele não tem jeito, porque as danças tribais fazem parte da cultura deles. Os cristãos das ilhas do Pacífico, se for um culto deles, eles vão dançar mesmo, mas são danças diferentes, aquelas danças tribais mesmo, e ele vai glorificar a Deus e vai ficar suado no culto. Não é porque não tem ar, não tem também, mas é porque ele dançava para os deuses, agora ele dança para Deus, uma dança dele. Então quando a gente olha essa cultura, por outro lado, se você for num país nórdico, se cair o seu óculos, vai fazer um eco, né? Todo mundo quieto, silencioso. Mas em todas essas manifestações, Deus está presente. Então, eu e você temos que entender que o nosso consenso está na pessoa de Jesus, em quem Jesus é e como uma pessoa se relaciona com a pessoa de Jesus e o vê. Todos aqueles que creem em Jesus podem ser redimidos por Jesus e ter uma vida transformada. Então, eu quero te dizer que essa religião que tem um consenso exige que seja uma religião burra, uma religião que não pense e que não aceite a todos, sabe? Deus é um Deus de impossíveis. Eles estão agora presos no fundo da prisão e a missão Filipos humanamente falhou. Deu tudo errado. A opinião pública está contra eles. Eles apanharam e foram decretados criminosos em praça pública, no mercado. Ou seja, a missão de Filipos está acabada. No entanto, aqueles 2 homens estão louvando a Deus com dor. Olha a maturidade. Quando eu estou com dor, eu reclamo. Estão louvando a Deus com dor. Estão louvando a Deus quando tudo está escuro. Estão dizendo, Deus, o Senhor está conosco, apesar da gente achar ou sentir que nós estamos abandonados. Senhor, as trevas estão aqui nesse lugar, mas não estão dentro de nós. Era isso que eles estão declarando. Sabe? Foram presos injustamente, atacados sem razão, sabe? E eu e você talvez reagíssemos com revolta. Talvez você esteja revoltado contra as circunstâncias da sua vida. Mas eu queria dizer que Deus tem um plano impossível para realizar. E o plano da redenção e de guiar a sua vida é um plano impossível. Não é o plano do que você pode fazer,
mas do que Ele planeja fazer. Nós, como Igreja Redenção, temos um plano impossível aqui. Estamos num bairro difícil, temos custos altíssimos, não a igreja, mas nós para manter isso aqui. Então ore, porque Deus pode. Deus pode, Deus tem um plano que, independente de qualquer coisa, a redenção de uma pessoa é impossível para mim e para você. Só Deus pode fazer isso. A libertação é impossível. O milagre que aconteceu é que as placas tectônicas se movimentaram exatamente no momento em que eles estão orando. Isso é um terremoto. Há um movimento. O planeta Terra é um planeta ativo, ele tem um movimento lá do magma e tem regiões de placas tectônicas que se movem e isso provoca os nossos terremotos. O terremoto aconteceu e atingiu os alicerces da prisão. Por isso as portas se soltaram. Porque é como você mexer, né? A porta o trinco e a porta não casavam mais. Agora, para quem estava ouvindo, os camaradas fazendo oração em voz alta, não era orar junto, mas um orava, o outro orava, estavam fazendo oração em voz alta e cantando louvores a Deus, ao Deus Altíssimo e tal. E eles deviam cantar em grego, tá? E deviam cantar em hebraico também, porque hebraico era a língua deles, né? O aramaico. E grego, porque Paulo, pelos escritos dele, ele é bilíngue, completamente bilíngue. Então tinha umas cançõezinhas, umas pequenas canções em grego também. E aí, o terremoto vem. O carcereiro estava ouvindo a mensagem, mas era aquela mensagem de fazer dormir. Sabe quando você não está dando bola? Você vai para a igreja e dorme, cochila, fala, é a casa do pai, deixa eu pôr o pé para cima. Então ele escutou a mensagem, pegou no sono, mas na hora que a ação de Deus vem, todo mundo quer saber o que está acontecendo. Fala, milagre, o que aconteceu? O que aconteceu? E eles saíram para procurar, para ver o que aconteceu. E o que aconteceu foi que, no meio da canção, o Senhor mudou a sorte de Paulo e Silas e libertou-os. Se você que está aqui hoje à noite é escravo de uma circunstância da qual você não consegue se libertar, e se você diz, é impossível para mim me libertar, eu diria para você, é impossível você se libertar, mas Deus pode. E ele abriu a cadeia, e o carcereiro, percebendo que os presos poderiam ter fugido enquanto ele dormia, ele puxou a espada para que as consequências da sua falha como carcereiro não se estendessem mais do que a ele só. Para que ele não sofresse a morte de um traidor de Roma. Então ele tentou usar sua coragem para se matar. E aí Paulo e Silas assumem o controle da prisão e dizem, ei, está todo mundo aqui. Está todo mundo com o joelho batendo de medo. Essa é a verdade. O carcereiro, então, procura uma luz para poder chegar onde eles estão e pergunta para eles, o que eu preciso fazer para ser salvo? Então, os piores presos agora estão sendo convocados para falar da redenção em Jesus. E ele os tira da prisão, ele não pode fazer isso, mas ele os tira da prisão e os leva até a casa dele. E eles ouvem a palavra de Deus, ouvem como Jesus redime, como Ele é um Deus de milagres, como Deus opera e pode fazer tudo o que foi impossível para os homens. E ele crê juntamente com toda a sua família e ele é batizado. Foi batizado do rio, irmão? Tinha um rio passando dentro da casa dele? Não, foi batizado com água. Na casa mesmo. Ele e toda a família dele. Queria hoje dizer para você uma coisa que eu tenho sido sempre na minha vida questionado, mas que eu queria voltar a reafirmar com você. Deus pode. Quando essa semana você pensar em coisas impossíveis, eu queria que você se lembrasse que Deus pode. Quando você disser assim, eu não vou conseguir, talvez não vá mesmo, mas Deus pode. Porque Ele pode. Aquela igreja
se tornou a igreja mais apegada ao apóstolo Paulo. Que onde ele ia, dava recursos para ele e perguntava pelo bem-estar dele. Então, se você faz uma análise do discurso, lendo o livro de Filipenses, é o livro que mais vão ter palavras de emoção. Alegrai-vos no Senhor. E ele vai comentar, eu estou muito grato pelo que vocês me ofereceram. Não uma vez só, mas diversas vezes. Mas não pelo que vocês me deram, mas pelo fruto, sabe, do amor de vocês para comigo. Então é uma carta amorosa. E ele está preso de novo quando ele escreve essa carta. É o seu primeiro encarceramento. É uma igreja que aprendeu a amar o apóstolo Paulo e uma igreja forte que nasceu naquela região. Queria te dizer que Deus é um Deus de impossíveis. E queria, de fato, orar com você e dizer que talvez o seu problema que você diz que ninguém pode resolver, Deus pode. A crise existencial que você vive e que não te produz sentido, Deus pode. E eu e você podemos entregar nossa vida a Ele. Eu quero orar por você e também quero te dizer que eu estou à disposição para você conversar comigo, tá? Se você precisar de algo, estou sempre aqui no espaço, mas não sem agenda, mas a gente pode conversar, eu vou estar à sua disposição, um privilégio atender e acompanhar você nesse processo. Também quero te dizer que nesse mês, domingo passado, nós recebemos os nossos membros, primeiros membros, e vamos receber membros agora no dia 20 de março, e também vamos ter o nosso coral também no mês que vem cantando também. Vai ser um privilégio, uma oportunidade de chamar visitantes, amigos, para estarem aqui. Música boa para Deus é uma oportunidade da gente compartilhar com outras pessoas e escutar a palavra de Deus também, tá bom? Vamos orar? Então, o que nós vamos fazer agora? Orar, receber a bênção, ouvir um pouquinho sobre o que é redenção, tá? E depois eu vou fazer um short, um mais curtinho, para quem está vindo todo domingo, cansa, né? Então, mas não é muito longo não, nós vamos ouvir de novo e vamos louvar a Deus por fim. E depois a gente vai para a nossa casa. Deus abençoe. Algumas pessoas têm mandado mensagem, vai ter culto? Mas sempre, todo dia, todo domingo vai ter culto, tá? Isso aí alguém... Mas hoje no carnaval, culto também, claro. E na virada do ano, culto também. Pode ser que o Eli não esteja bem para fazer, mas a nossa igreja vai continuar sempre. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus de impossíveis. E nós somos tão ingratos. E as coisas começam a dar errado e o nosso coração fica perdido no meio das provações. É tão natural isso acontecer. A gente achar que o Senhor nos abandonou, de que a gente vai ter que viver um destino terrível e cruel, que a gente vai ficar naquela prisão escura onde nós nascemos, onde nós crescemos, que a gente nunca vai achar o sentido da vida. Obrigado porque o Senhor pode, porque o Senhor livra, porque o Senhor resgata e porque ninguém liberta como o Senhor. Então eu quero pedir por cada pessoa hoje que está escravizado, que está dominado pelo medo, pela escuridão e que não está percebendo a obra satânica ao seu redor. Pai, nós queremos nos reunir como igreja e glorificar Teu nome em todas as circunstâncias, em todo o tempo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Depois do vídeo, nos envelopes que estão aí nos bancos, tem o Pix. Se você quiser contribuir com a nossa igreja, com o que nós fazemos aqui, faça isso, mande o seu Pix. Mas saiba um pouquinho mais do que já aconteceu e do que nós pretendemos que aconteça nesse ano também, do que nós estamos fazendo nesse espaço que o Senhor nos concedeu. Vamos ouvir o vídeo e depois vamos louvar a Deus juntos. Finalmente você está muito perto da redenção. O movimento, a igreja, o que Deus faz no nosso coração. A arte, Bíblia, com uma perspectiva, numa linguagem que você compreende
e que associa-se à arte e à cultura do nosso país, que é manifesta através de muitas tribos e diferentes raças que constituem o nosso país. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Depois dessa pandemia, você pode escolher ficar sozinho ou você pode ajudar pessoas, cuidar de pessoas. O Redenção é um projeto colaborativo e ele não é um projeto simplesmente onde você vai extrair o que você quiser de melhor. Para ele ser incrível, você tem que entender que ele é um movimento. Mas você pode se tornar parte do movimento. E para se tornar parte do movimento, é necessário que você se aproxime dos nossos centros de formação para fazer parte da nossa equipe nas áreas de acolhimento, assistência social, discipulado, evangelização urbana, que vai acontecer de diversas formas, como você já tem ouvido até aqui. Você também pode se tornar membro dessa igreja e multiplicar a sua formação e o ministério para todo mundo. Se você está ligado com aquilo que move o nosso coração e ligado com tudo que você tem visto, ouvido e que Deus tem dirigido você também. E que você pode dividir com outras pessoas, sendo um voluntário de um dos nossos projetos apoiados pelo Projeto Redenção. Mas o Projeto Redenção, ou o Movimento Redenção, não acaba na segunda. Você vai ver que a gente invadiu a Paulista e com a sua ajuda nós queremos fazer isso muito mais. Você também pode falar assim: pirei com esses caras, eu quero fazer parte não só do movimento, mas eu quero fazer parte da igreja. Se isso faz o seu coração, se isso movimenta o seu coração e faz a sua cabeça, e mais do que isso, você sente que isso é de Deus para você, você é a pessoa que nós queremos conosco. Mas onde nós estamos? Nós estamos no espaço que é o Redenção. E o espaço não é uma igreja, é um espaço multicultural que tem como objetivo mudar o mundo. Você pode trabalhar aqui, você pode comer uma comida incrível com um chefe francato que vai preparar para você, e você pode vir tomar um café e você pode transformar esse lugar num lugar de transformação do mundo. Como você pode ajudar? Você também pode contribuir mensalmente fazendo parte desse movimento, no valor que você tiver proposto no seu coração, para sustentar os projetos de evangelização, ação social, que a gente promove de forma gratuita para as pessoas há muito tempo. Mas tudo isso começa por conexão. Conecte-se com o nosso projeto, se aproxime dos nossos voluntários, para ter mais informações e participar de todo esse movimento de redenção que está acontecendo presencialmente e através da internet. Que a gente possa estar muito perto. E o que a gente quer é ter o seu coração junto com a gente.